Saudos, irmãos, da gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje estaremos lendo o livro de Esther, no capítulo 12. Depois dessas coisas, quando a ira do rei Assuero foi aplacada, ele se lembrou de Vasti e do que ela havia feito e do que foi decretado contra ela. Então disseram os servos do rei que lhe ministravam: busquem para o rei jovens virgens e formosas, e que o rei designe em todas as províncias do seu reino oficial, para que eles possam reunir todas as jovens virgens e formosas no palácio de Susã, na casa das mulheres, sob a custódia de Hegai, o camareiro do rei, guarda das mulheres, e que sejam entregues as suas coisas de purificação, e que as donzelas que agradaram o rei sejam rainha no lugar de Vasti. E isso agradou ao rei, e ele assim fez. Ora, havia um certo judeu no palácio de Susã, cujo nome era Mardoqueu, o filho de Jair, o filho de Simei, e o filho de Quis, um benjamita, que havia sido levado de Jerusalém como os cativos que haviam sido levados com Jeconias, o rei de Judá, os quais Nabucodonosor, o rei da Babilônia, havia levado consigo. E ele trouxe Adasa, isto é, Esther, a filha do seu tio, pois ela não tinha nem pai nem mãe, e a criada era formosa e bela. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu tomou para sua própria filha. Assim sucedeu quando o mandato do rei e o seu decreto foi ouvido, e quanto muitas donzelas reuniram-se no palácio de Susã, sob a custódia de Hegai, que Esther também foi trazida à casa do rei, à custódia de Hegai, o guarda das mulheres. E as donzelas o agradou, e ele obteve sua bondade. E ele prontamente deu a ela as coisas para a purificação, com as coisas que pertenciam a ela, como também em lhe dar 7 moças a respeito da casa do rei, e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Esther não havia apresentado o seu povo, nem a sua parentela, porque Mardoqueu havia lhe ordenado que ela não deveria apresentá-los. E Mardoqueu andava todos os dias diante do átrio da casa das mulheres, para saber como Esther estava e a que lhe sucederia. Ora, quando chegou a hora de cada donzela adentrar ao rei Assuero, depois de ter estas por 12 meses, segundo o costume das mulheres, pois assim eram os dias de cumprimento da sua purificação, a saber, 6 meses com azeite de mirra, 6 meses com aromas doces e com outras coisas para a purificação das mulheres. Então assim veio cada donzela até o rei. Tudo o que ela desejava lhe era concedido, para levar consigo da casa das mulheres até a casa do rei. À tarde, ela entrava e pela manhã voltava para a segunda casa das mulheres, para a custódia de Sesgás, o camareiro do rei, e qual guardava as concubinas. Elas não adentravam mais à presença do rei, exceto se o rei se deleitasse nela, e se ela fosse chamada pelo nome. Ora, quando chegou a vez de Esther, a filha de Abiai, o tio de Mardoqueu, que lhe havia tomado por sua filha, veio para adentrar ao rei. Ela não exigiu nada além daquilo que Hegai, o camareiro do rei, o guardador das mulheres, indicou. E Esther obteve favor à vista de todos os que cuidavam dela. Assim Esther foi levada até o rei Assuero, dentro da sua casa real no 10º mês, que o mês de Tebete, do 7º ano do seu reinado.
E o rei mandou Ester acima de todas as mulheres, e ela obteve graça e favor à sua vista, mais do que todas as virgens, de modo que ele pôs sobre sua cabeça a coroa real e a fez rainha no lugar de Vasti. Então o rei fez um grande banquete para todos os príncipes e os seus servos, a saber, o banquete de Ester. Ele deu alívio para as províncias e deu presentes de acordo com o estado do rei. E quando as virgens se reuniram pela segunda vez, então Mardoqueu se assentou no portão do rei. Ester ainda não tinha declarado a sua parentela, nem o seu povo, conforme Mardoqueu lhe havia ordenado, pois Ester cumpriu o mandamento de Mardoqueu, como quando estava sendo criada por ele. Naqueles dias, enquanto Mardoqueu se assentava no portão do rei, 2 dos camareiros do rei Bigtã e Teres, daqueles que guardavam as portas, ficaram irados e procuraram lançar mão sobre o rei Assuero. E assim veio a conhecimento de Mardoqueu, que contou a rainha Ester, e Ester disse ao rei em nome de Mardoqueu. E quando foi feito o inquérito sobre a questão, isto foi achado. Por isso os 2 foram pendurados em uma árvore. E isto foi escrito no livro das crônicas diante do rei. Amém.